Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Graziele, eu sou membro da Liga de Cardiologia da UFSPA e hoje eu vim falar para vocês sobre o desenvolvimento vascular. Inicialmente, então, o sistema cardiovascular é o primeiro a funcionar no embrião, porque existe uma necessidade de um método eficiente de captação de oxigênio e nutrientes durante o desenvolvimento desse feto. A origem desse sistema é o mesoderme esplâncnico, paraxial e lateral, além de células da crista neural e da região das vesículas ópticas. Nessa figura, a gente consegue observar o passo a passo do desenvolvimento embrionário do sistema cardiovascular, então eu sugiro que vocês pausem e deem uma olhadinha com calma. Falando um pouquinho mais sobre o coração, então, ele tem natureza mesodérmica e os primeiros passos para sua formação ocorrem ainda durante a fase de gástrula, onde a gente tem a formação dos folhetos embrionários que a gente já conhece, ecto, meso e endoderme. Além disso, também ocorre a demarcação dos eixos embrionários, que são antero-posterior, dorso-medial e esquerda e direita. Então, embora a estrutura dos vasos sanguíneos seja considerada simples, os padrões morfogênicos para a formação variam de modo intenso, como a gente consegue observar na arquitetura dos vasos pulmonares, nessa figura que eu trouxe para vocês, evidenciando de forma bem ilustrativa a quantidade, né, de capilares e de sistema venoso que envolve esse órgão. A embriogenia, então, do sistema vascular é abordada sob dois ângulos: a criação dos tipos celulares constitutivos, como endotélio, músculo liso, pericitos e fibroblastos, e o outro é a organização dos vasos no espaço tridimensional do embrião. Existem dois mecanismos principais que são utilizados pelo embrião para formar o seu sistema vascular, que são ditos a vasculogênese e a angiogênese. Então, embora existam distinções bem claras entre esses dois métodos, dificilmente os leitos vasculares se formam sem a conjunção, né, desses dois processos. Então, inicialmente, falando um pouquinho da vasculogênese, ela é a criação dos vasos sanguíneos a partir de precursores não vasculares. De forma geral, se constitui pelo processo de formação dos leitos vasculares. Ocorre em praticamente todos os órgãos que têm interações relevantes entre os folhetos endoderme e mesoderme, como é o caso do coração, como a gente está abordando, além do fígado, pâncreas, estômago, intestino, baço e pulmões. É importante ressaltar que em órgãos que não possuem derivados endodérmicos, como é o caso dos cérebros, rins, brotos, de membros, né, e inclusive o corpo lúteo, os vasos surgem tardiamente após a invasão do método da angiogênese. Falando então da angiogênese, ela é a formação do tecido vascular a partir dos vasos pré-formados. Não é um processo homogêneo, porque envolve pelo menos dois métodos de ocorrência: a angiogênese dita clássica, em que os vasos se originam por brotamento, e a angiogênese por intuscepção, em que os vasos de menor calibre se formam pela divisão longitudinal de vasos mais calibrosos. Então, o processo de formação do sistema vascular inicia com a vasculogênese, onde a gente tem a formação de uma malha endotelial primitiva a partir de precursores do mesoderma posterior. Então, a qual então se agregam posteriormente os outros componentes do vaso sanguíneo, que a gente já conhece, que são o músculo liso, pericitos e fibroblastos. Depois que a gente tem, então, o estabelecimento dessa malha primitiva, o leito vascular é continuamente refinado e aperfeiçoado pelo crescimento adicional e a regressão de alguns segmentos vasculares, então, por meio da angiogênese. Hoje em dia, a gente sabe que os vasos sanguíneos, né, surgem de modo independente em tecidos embrionários e extraembrionários, sendo os vasos da circulação extraembrionários formados ainda mais precocemente. Quanto à formação da circulação, então, a gente tem que a circulação coronariana se forma por mecanismos de vasculogênese, a partir de precursores extracardíacos. As células endoteliais, musculares lisas e os fibroblastos são derivadas de uma população de células também extracardíacas, que são mesodérmicas e multipotentes, que são parte do que a gente chama de órgão proepicárdico.
Esse órgão proepicárdico, também chamado de OPE, é uma estrutura transitória que se localiza entre o seio venoso e o primórdio hepático do embrião que ainda está se desenvolvendo. Essa tabela, então, ilustra uma cronologia, né, dos principais eventos de morfogênese do sistema cardiovascular. Ela está no MUR e eu acho que ela é bem boa para ilustrar tudo isso que eu trouxe para vocês, né, e pontuar o que é mais importante. Agora que já fizemos uma breve introdução, né, sobre o sistema cardiovascular, a gente vai direcionar então o desenvolvimento do sistema venoso. Ele se dá por três principais pares de veias que são responsáveis por drenar o coração ainda tubular. Elas são as veias vitelínicas, umbilicais e cardinais comuns. Todas elas são responsáveis por drenar para o seio venoso e que é uma extremidade venosa do coração ainda primitivo. Nessa imagem, a gente consegue observar todos os vasos sanguíneos envolvidos no processo de desenvolvimento do sistema venoso e ainda essas veias, esses pares de veias que eu citei também. Falando inicialmente, então, das veias vitelínicas, elas são responsáveis por transportar sangue com pouco oxigênio a partir do saco vitelínico. Elas vão participar posteriormente do desenvolvimento das veias hepáticas, a veia vitelínica direita, e da veia porta, as veias vitelínicas ao redor do duodeno. Então, o que a gente tem? Essas veias vitelínicas, elas são subdivididas em direita e esquerda, onde posteriormente elas vão dar origem às veias hepáticas e veia porta, respectivamente. Quanto às veias umbilicais, elas são responsáveis por transportar o sangue oxigenado da placenta para o embrião. Elas correm de cada lado do fígado e, com o desenvolvimento desse órgão, elas perdem o contato direto com o coração. Dessa forma, ela também é subdividida e a veia umbilical direita desaparece na 7ª semana de desenvolvimento e a porção caudal da veia umbilical esquerda se torna a veia umbilical, que é responsável, então, por transportar o oxigênio depois da 7ª semana. Nesse estágio, então, desenvolve-se um grande desvio venoso no interior do fígado, que é chamado de ducto venoso. Ele conecta essa veia umbilical diretamente com a veia cava inferior, desviando o sangue que é vindo da placenta dos sinusoides hepáticos. Falando um pouquinho, então, sobre as cardinais, elas constituem um sistema de drenagem venoso do embrião também. Ela é subdividida e as veias cardinais anteriores drenam a região cefálica e as regiões posteriores, a região caudal do embrião. Juntas, elas formam o quê? As veias cardinais comuns. Na 8ª semana, as veias cardinais anteriores se anastomosam e formam um desvio da esquerda para a direita, o que posteriormente é conhecido pela veia braquiocefálica esquerda. Quanto às veias cardinais posteriores, elas são basicamente vasos do mesonéfron, que desaparecem simultaneamente com os rins transitórios ao longo do desenvolvimento embrionário. Os únicos derivados adultos das veias cardinais posteriores são a raiz das veias ásgo e ilíacas comuns. As veias cardinais posteriores, então, como a gente pode perceber, elas são substituídas por outras veias, que são ditas veias subcardinais e supracardinais. As subcardinais dão origem à veia renal esquerda, veias suprarrenais, veias gonadais e um segmento da veia cava inferior. As veias supracardinais se tornam a parte inferior da veia cava inferior. No fim, a veia cava inferior tem 4 segmentos, que é o primeiro, o segmento hepático, formado pela veia vitelínica direita. O segundo, segmento pré-renal, que é formado pela veia subcardinal direita. O terceiro, segmento renal, formado pelas veias sub- e supracardinais. E o quarto, que é o segmento pós-renal, que é formado pela veia supracardinal. Eu sei que é bem confuso, então eu sugiro que vocês deem uma pausa e retornem e vejam tudo novamente para conseguir anotar direitinho. Essa imagem
ilustra o passo a passo de tudo que eu falei para vocês agora, de uma forma ilustrativa e colorida, para que vocês possam conseguir acompanhar tudo que eu falei ao longo do desenvolvimento embrionário. Agora que a gente já fez uma introdução, já falou sobre o sistema venoso, vamos falar sobre o desenvolvimento do sistema arterial. Ele ocorre durante a 4ª semana de desenvolvimento embrionário, onde os arcos aórticos são responsáveis pela formação do sistema arterial. Eles são originados do saco aórtico, que supre, então, os arcos faríngeos. Ao longo desse desenvolvimento embrionário, esses arcos aórticos ajudam na formação de vários outros vasos sanguíneos. Eles são subdivididos em 6 pares aórticos e são responsáveis pela formação de outras artérias e fazendo parte, né, de todo o desenvolvimento arterial do embrião. O primeiro par de arco aórtico dá origem às artérias maxilares e às artérias carótidas externas. O segundo par dá origem às artérias ditas estapédicas. O terceiro par de arcos aórticos dá origem às artérias carótidas comuns, que a gente já falou anteriormente, e junto com a artéria dorsal formam as artérias carótidas internas. O quarto par forma, então, parte do arco da aorta e a parte proximal da artéria subclávia direita. O quinto par se degenera e não se desenvolve ao longo do desenvolvimento embrionário. E o sexto par, por último, então, forma a parte proximal da artéria pulmonar esquerda e o ducto arterial, que é aquele desvio arterial onde a gente encontra no estudo da anatomia. Essa imagem, então, ilustra isso que eu falei para vocês, o desvio, né, dos arcos aórticos, de forma coloridinha também, para que vocês consigam acompanhar. Essas foram as referências utilizadas por mim para fazer essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato com a gente pelo nosso Instagram. Vai ser um prazer entrar em contato com vocês e responder qualquer dúvida que vocês tenham. Não deixem de acompanhar as aulas que vieram antes dessa e depois, porque vai ser muito importante para a gente e para vocês também, porque a gente procura, acima de tudo, trazer um conteúdo simples e objetivo e de qualidade para vocês. Espero, então, ver vocês na próxima aula. Tchau, tchau!